Olá, pessoal. Então, agora é como segunda parte, né? Esse meu, é, essa minha leitura semanal, né, que eu faço para vocês, e eu estou começando desde o mês de julho, eu comecei a ler para vocês, ou a abrir o tarô e perguntar para o tarô sobre a semana, né? Como é que está essa semana, o que vai acontecer, o que nós devemos esperar e estou fazendo a leitura do tarô das bruxas, que eu estou simplesmente apaixonada. Essa semana fiquei com essa carta aqui na minha frente, estudando essa carta, que me fez muito bem, porque é a busca da sabedoria interior da mulher, né? Esse é um tarô muito feminino, né? Esse. Olha como é lindo. Né? Eu vou ver se a partir do mês que vem eu consigo realmente fazer um curso de 12 aulas. Né? E qual é a carta que eu tirei hoje? Né? Eu sempre, quando faço a meditação, 2 minutinhos, faz aquele momento de meditação, e você fala assim, bom, qual é o recado que eu posso dar para as pessoas que me ouvem? Que lembre-se que sempre o conhecimento e o oráculo, nós somos intérpretes disso, e nós temos que passar esse conhecimento, isso é uma obrigação. Né? E é uma carta que não é muito boa, mas, ao mesmo tempo, vale a reflexão. Tá? Essa carta, aqui no Tarô das Bruxas, se chama A Sombra. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Se está no... não está muito, não fica muito no foco, né? Não sei porquê, mas enfim. Tem um rapaz jovem deitado, um céu estrelado, ele está na cama dele, e está se cobrindo, está com medo, está com pesadelo. Olha que loucura. Na realidade, essa carta corresponde ao diabo dos outros tarôs, dos tarôs mais tradicionais, como o de Tote, o tarô de Marsella, né? A maioria, quando chega aqui no número 15, ele dá a carta do diabo, que na realidade não corresponde ao número. Lembre-se das cartas do tarô de Merlin, que eu andei lendo no primeiro semestre, que também não combina com a numeração, mas combina com o significado, que têm o mesmo significado. Que significado é esse? De medo? Pesadelos? Medo do futuro? Medo da sombra? Medo da manipulação? Essa que eu acho que é a chave de entender esse diabo. O diabo nos manipula. Nos manipula através da materialidade, dos medos, medo de faltar, medo de não ter, medo. E outra coisa, nós temos medo porque nós achamos que outra pessoa possa agir e nos prejudicar. A gente tem que pensar muitas vezes a carta do diabo, quando uma pessoa me pergunta, né, ou vem numa consulta pessoal, tanto presencial quanto pela internet, né, porque dá para atender pela internet, claro. Ela me pergunta sobre magia. Existe magia? Alguém fez alguma coisa contra mim? Pensem, o próprio pensamento de outra pessoa, um pensamento de raiva, de ódio, pode trabalhar negativamente na nossa vida. Porém, você tem que estar na mesma vibração. Senão você não recebe essa coisa negativa. Lembre-se disso. É um princípio hermético, o princípio da vibração, pois tudo vibra. Mas se você está vibrando em oitavas diferentes ou vibrando de uma forma mais sutil, aquilo que vem de forma negativa para você, com uma grosseria, né, com uma vibração densa, uma vibração baixa, uma vibração de ódio, de raiva, de sentimentos muito ruins, não vai te atingir. É verdade, a gente, né, tem gente que põe escapulário, tem gente que põe uma cruz, tem gente que põe a estrela de Davi, não importa. Tem amuletos, eu tenho um bonito de Saturno, por exemplo, né?
Aliás, eu não sei nem onde está. De vez em quando eu fico com mau aspecto de Saturno, eu vou lá buscar. Por quê? Porque ao olhar para esse amuleto, eu entro nessa sintonia e sintonizo aquilo que me interessa daquela sintonia. Ou seja, se alguém me deseja alguma coisa, eu não posso receber essa coisa e entrar naquela sintonia, senão eu vou me prejudicar. Eu acho que essa carta fala exatamente isso. Sabe, as crianças, a gente chega quando ela chora de noite, tem um pesadelo, tem períodos, né? Adolescência, então, é uma coisa, como a gente tem medo, né? Como aparecem medos de tudo quanto é lado. Então, quando a gente tem esse tipo de medo, o que a gente precisa? Acender a luz, vir o sol, né? Olha, estamos no signo de Leão, signo do sol, astro-rei brilhando, né? Vai aumentar os incêndios e todos os problemas de seca e de falta né, de falta de chuva também e de calor. Mas, enfim, se você fala para a criança, né? A gente não costuma deixar uma luzinha pequenininha, né, dentro do quarto. Claro, você não vai acender a luz do quarto, senão a criança não dorme, nós precisamos fechar aqui, né, para poder dormir, não é só fechar os olhos, é aqui na terceira visão. Vocês já viram um gato dormindo durante o dia, que ele se cobre aqui? Ele se cobre, mas ele cobre a terceira visão, para deixar longe as vibrações negativas, né? Porque senão a gente recebe mesmo ao dormir e aquilo pode te prejudicar. Tem uma outra coisa que eu acho que também tem relação com isso, porque essa carta tem relação com a Lua, que são emoções, sentimentos que às vezes durante o dia acontecem e de noite voltam, por causa das vibrações mentais, voltam a te dar medo, né? Então, aqui fala sobre superação do medo. E como podemos superar o medo? Acendendo a luz. Quer dizer, quando a gente tem medo do desconhecido, tem medo de um fato, nossa, essa própria palavra medo, né? Olha, uma coisa que eu assisti ontem, eu já acho que toda essa parte da pandemia já foi uma geração de medo. De organizações mundiais que querem mesmo controlar os seres humanos. Isso ninguém me tira da cabeça. Que se nós nos deixarmos tomar pelo medo, o nosso próprio pensamento de medo nos mata. Tá? Não tem o que... a gente sabe que câncer é gerado por sentimentos de tristeza, muitas vezes, dependendo se é no fígado, pode ser rancor, se for estômago, pode ser alguma coisa sentimental, emocional. Então, nós manifestamos no organismo todos os sentimentos e os pensamentos gerados da nossa cabeça. Então, vamos afastar esses medos, que agora a gente já está começando a falar dessa varíola dos macacos, né? E que se transmite através de sexo. Então, se a gente começar de novo com esse medo, é um pouco como foi o medo da AIDS, né? E vamos começar com discriminações. Quem tomou varíola, como eu tomei de jovem, e é uma vez só na vida. Então, provavelmente, vamos olhar as crianças que não tomaram, né? Porque realmente caiu em desuso, diferentemente, por exemplo, sei lá, das tríplices, né, de todas as outras vacinas que a gente dá para as crianças. Mas lembre-se, a primeira coisa, afastem o medo da sua cabeça. Tenham um pensamento positivo. Olhem para o sol azul, para o céu azul e admirem essa coisa maravilhosa que é a energia primordial que nos dá a vida. Muito bem. Aí veio uma carta junto, né? Porque tem que ler outra que seja do arcano menor. E veio uma carta maravilhosa, que é da Rainha de Ouro. Deixa eu ver se eu consigo botar numa maneira que vocês enxerguem. Olha como ela é bonita. Estava falando da terceira visão, né? Essa daqui está iluminada. Ela tem um colar de pérola com uma espécie de esmeralda, né? Uma pedra verde. Verde a coisa é dinheiro, né? Mas a Rainha de Ouro chama Rainha de Pentáculos.
Os pentáculos, veja bem, não é só o dinheiro, né? A gente fala que a rainha de ouro tem relação com os pentáculos, mas, ou seja, que pentáculos têm relação com o ouro, né? É o contrário, no tarô tradicional. Mas pentáculo é também a tua proteção. Por quê? Porque quando a gente pensa no dinheirinho que a gente tem guardado, a gente sente como sendo uma proteção, não é verdade? Ah, não, eu tenho dinheirinho guardado, então se por acaso faltar, olha, vou lá pegar, né? Então, é esse dinheirinho que me dá segurança. Então, a rainha, nesse caso, que a rainha é muito forte, né? A rainha é a mãe terra, é aquela que te fornece aquilo que você deseja e que você precisa para o seu sustento. Não é a mulher, né, do signo de terra, é mãe de família, é a mãe que cuida dos filhotes, é o passarinho, né, que cuida dos seus ovinhos até que saiam os piquiticos dentro do ninho, né? Nós estamos no inverno, mas estamos no último mês, né? Logo, logo nós vamos ter a primavera chegando aqui no hemisfério sul, né? E o outono chegará no hemisfério norte. Normalmente, essa carta do feminino, porque esse tarô é um tarô do feminino, fala da força da mulher também, que ela é provedora, né? Afaste os medos. Você, mulher, às vezes mãe de família, aquela que sustenta, aquela que gerou os filhos, que se não fosse pelo útero dela não teríamos a população, né? Deus falou, crescei e multiplicai-vos, né? A multiplicação dos seres humanos está no desejo e na mente de Deus, nesse grande projeto que se chama criação, né? Lembre-se do primeiro princípio hermético: Deus é mente, o universo é mental. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também criamos através da nossa mente. Afastem o medo. A tua mente tem medo de tudo quanto é lado, né? É medo de escassez, é medo de faltar, é medo disso, é medo daquilo. Gente, sempre existiu pobreza e sempre existiu riqueza. Sempre existiram pessoas que têm mais capacidade de gerar riqueza e sempre existiram pessoas que têm menos capacidade. Mas cada um tem uma função. Cada um tem uma função nessa grande ideia criativa de Deus. Às vezes a gente fala assim, né? Eu sou muito observadora da natureza, então eu falo assim: por que Deus criou o parasita que vai em cima da planta, que acaba matando a planta? Não sei se vocês conhecem, é um parasita que chama erva de passarinho, se não me engano. É um negócio, parece um fio de ovos que fica em cima de uma planta, os hibiscos às vezes sofrem muito disso, e vai chupando tudo e vai sufocando. Mas por que Deus criou isso? Na realidade, faz parte do desequilíbrio, mas que estava no início, na mente de Deus. Tudo que nós temos estava na mente de Deus, mas está a nós não criarmos a situação para que essa parte, que é a parte do nosso sofrimento, continue. Porque somos nós que criamos. Criamos o desequilíbrio na terra, criamos desequilíbrio no mar, criamos desequilíbrio na natureza, no céu, no ar que respiramos, que é podre, entendeu? Então, na água, né? Que são os 4 elementos principais da nossa vida. E nós mesmos criamos isso. E é uma prova. É uma prova. É uma prova para a humanidade. Então, afastem o medo, busquem a força interior, busquem essa luz, essa iluminação. Olha que coisa mais linda, a iluminação, tá? E você, mulher, que é a força da natureza, porque a mãe natureza é mãe natureza, não é pai natureza, não é? Então, a mãe natureza vai buscar dentro dela a força para superar. Afastem o medo das pessoas que você conhece, né? Que às vezes sofrem por causa de medo, sofrem antecipado por causa de medo, né? Afastem o medo, acendam a luz do sol, a luz da sabedoria, essa que ilumina a sua terceira visão.
lembre-se, o conhecimento liberta, mas também cria obrigações. Vamos espalhar alegria, vamos espalhar fé, otimismo, que isso é muito melhor, né? Se a gente consegue criar isso ao nosso redor, pelo menos ao nosso redor. Uma boa semana para todos. Namastê. Fique com Deus no coração e muito amor ao redor.